O planejamento sucessório consiste na possibilidade de você decidir em vida o que será do seu patrimônio quando você não estiver mais aqui. Todos nós, em algum momento, não estaremos mais aqui, porque nós temos um prazo de validade. Embora ele não esteja escrito no nosso rótulo, a gente sabe que a nossa vida ela tem um prazo limitado, né? O nosso patrimônio, contudo, ele pode atravessar gerações, de qualquer tipo que seja, mas eu chamo muita atenção para as empresas, que é a área que eu trabalho diretamente, né? Então a gente vê aí empresas familiares atravessando gerações, e isso é muito bacana de se presenciar, de se preservar e de se estimular. É um dos motivos que eu tô aqui. Então, a gente vê, olha só, a gente vê o esforço que é para as famílias, para as pessoas, para as empresas se manterem, se desenvolverem, se tornarem sustentáveis, se tornarem lucrativas. E muitas vezes a gente não vê que essas mesmas pessoas que se dedicam à constituição de patrimônio em vida, elas não se atentam para o fato de que vai haver uma ruptura, que em algum momento ela não vai estar aqui mais e que ela tem essa oportunidade de decidir em vida como vai ser depois. Como existe a lei que dispõe sobre as questões do inventário, muitas pessoas simplesmente falam, pensam, depois meus filhos vão se virar, depois meus filhos vão decidir como vão ser as coisas. Só que nesse de os filhos vão decidir, as circunstâncias mudam muito. Primeiro porque se não houver, por exemplo, no caso da empresa, uma pessoa responsável, um administrador responsável, essa empresa pode ficar acéfala. Ela pode ficar sem ninguém para ter um token, para conseguir fazer as coisas mais práticas do dia a dia, né? Além disso, se não se preocupa nessa transição de gestão, é muito provável que toda a estrutura sofra com essa falta de preparação, essa falta de planejamento, né? Ou seja, será que essa pessoa que vai assumir, quem vai assumir? O que diz o contrato social sobre isso, né? E essa pessoa que porventura vem assumir, ela tem conhecimento sobre a empresa, ela tem aptidão para gerir essa empresa? Tudo isso há de ser considerado. E por que há de ser considerado? Porque verificadas as circunstâncias, você consegue se planejar para que essa transação seja a mais sadia possível. Em relação aos outros tipos de bens, igualmente, é possível que as transações sejam feitas de forma mais econômica, para que não incida um imposto de transmissão tão grande no inventário, para que os custos do inventário no geral seja como já disse, né, de imposto, de honorários, de emolumentos, de cartório, sejam tão expressivos, para que esse patrimônio, eventualmente conquistado, né, com tanto louvor aí pelo autor da herança, ele não seja repartido de uma forma, uma forma ineficiente, né, às vezes destinando bens cujos herdeiros não têm interesse por aqueles bens, então dá para ser feita uma divisão também mais inteligente. Isso tudo dá para fazer quando se tem a liberdade, quando se está em vida, quando se pode tomar essa decisão. O próprio dono do patrimônio toma a decisão sobre o seu patrimônio, sobre o que vai para quem, dá para conversar isso entre os herdeiros. A gente sempre preza por uma relação muito transparente entre os herdeiros, a gente acredita nas relações humanas e a gente busca, dentro do escritório, trabalhar sempre de forma que as soluções sejam duradouras e não seja uma solução que você toma a decisão agora e lá na frente tem que pagar um preço por ela, né? Tomar decisões, ter condutas estáveis, né? Duradouras no tempo. Então é isso, pessoal. O planejamento sucessório é uma ótima possibilidade, é um trabalho muito personalizado, ele vai depender muito de qual é o patrimônio do autor da herança, de qual é a configuração de herdeiros, qual é a intenção afinal dessa pessoa, né? O que ela almeja, por que ela busca o planejamento sucessório, e a gente traça, né, apresenta todas as hipóteses jurídicas cabíveis, apresenta ao autor da herança, vê o que faz mais sentido para ele e executa tudo da forma mais rápida e barata possível. Um abraço, pessoal. Qualquer coisa, estamos à disposição.